O mundo é um verdadeiro baú de tesouros escondidos, repleto de cidades ancestrais que foram engolidas pelo tempo e redescobertas séculos depois. Algumas foram abandonadas por razões misteriosas, enquanto outras sucumbiram às forças da natureza ou a grandes conflitos. Bem-vindo ao canal Desvendado, e hoje embarcaremos em uma jornada por alguns dos lugares mais enigmáticos e impressionantes do mundo, explorando não apenas sua história, mas também curiosidades geográficas e mistérios que continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. Teyuna, a cidade perdida da Colômbia. Escondida na selva densa da Colômbia, Teona é uma das joias arqueológicas mais enigmáticas da América do Sul. Construída pelos Tairona, uma civilização nativa que habitava a região há mais de 1.300 anos, essa cidade foi abandonada muito antes da chegada dos colonizadores espanhóis. A única maneira de alcançar Teona é através de uma caminhada exaustiva de vários dias, percorrendo trilhas cobertas por vegetação densa, montanhas e rios. Em 1972, caçadores de tesouros a encontraram por acaso, ao descobrirem plataformas de pedra escondidas no meio da mata. Hoje, arqueólogos acreditam que Teona tenha sido um grande centro político e religioso dos Tairona, com terraços escalonados conectados por intrincadas passagens de pedra. A cidade está situada em uma região de grande umidade e vegetação exuberante, o que ajudou a escondê-la do mundo por séculos. Curiosamente, mesmo após tanto tempo, suas construções permanecem firmes, uma prova da impressionante engenharia tairona. Muitos acreditam que ainda existam estruturas subterrâneas ocultas sob a selva, que poderiam revelar mais segredos sobre como os Taironas viviam, para onde foram e quais as suas crenças espirituais. Sigiriya, a fortaleza nas nuvens do Sri Lanka. Uma imensa rocha de granito se ergue a mais de 200 metros acima da densa selva do Sri Lanka. No topo, encontram-se as ruínas de Sigiriya, uma antiga fortaleza que também serviu como palácio real no século V. A história conta que o rei Kasyapa, temendo ser deposto, construiu sua fortaleza nesse local inatingível, cercado por muralhas, fossos e jardins suspensos. Para chegar ao topo, os visitantes precisam atravessar um conjunto de gigantescas patas de leão esculpidas na rocha e subir uma escadaria estreita. Além da vista deslumbrante, Sigiriya também abriga antigos afrescos com figuras femininas misteriosas, cujas origens e propósito ainda são debatidos por historiadores. A rocha de Sigiriya é um monólito vulcânico que se destaca drasticamente no horizonte, formando um contraste impressionante com a densa floresta tropical ao seu redor. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Sigiriya após a morte do rei Kasyapa. Alguns dizem que foi tomada por monges budistas, outros que foi saqueada e abandonada. Petra, a cidade de pedra na Jordânia. Conhecida como a Cidade Rosa, Petra é um dos sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo. Esculpida diretamente nas rochas avermelhadas do deserto da Jordânia, essa foi a capital dos nabateus, uma civilização comerciante que floresceu há mais de 2.000 anos. A cidade permaneceu escondida do mundo ocidental por séculos, até ser redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Uma das construções mais icônicas de Petra é o Alcazner, ou também conhecido como o Tesouro, um imenso templo esculpido na pedra, cujo real propósito permanece incerto. A cidade foi projetada em uma região desértica, mas os nabateus desenvolveram um sofisticado sistema de captação e armazenamento de água que permitiu que Petra prosperasse mesmo em um ambiente tão hostil. Agora, por que os nabateus abandonaram a cidade de Petra? Algumas teorias sugerem calamidades como terremotos devastadores, enquanto outras apontam para o declínio do comércio de caravanas. Machu Picchu, o santuário sagrado dos Incas. Nos cumes das montanhas dos Andes peruanos está a tão famosa cidade de Machu Picchu, emergindo das nuvens como um testemunho da grandiosidade da civilização Inca. Descoberta oficialmente em 1911 pelo explorador Hiram Bingham, a cidade permaneceu intacta por séculos,
escapando à destruição causada pelos colonizadores espanhóis. Sua localização estratégica, cercada por montanhas e penhascos, torna a cidade praticamente inacessível. Os arqueólogos ainda debatem se Machu Picchu era um centro cerimonial, uma residência real ou uma fortaleza militar. O mais curioso é que a cidade foi edificada em um platô entre duas montanhas, onde os incas desenvolveram um sofisticado sistema de drenagem para evitar deslizamentos de terra. Sua engenharia é tão impressionante que até hoje arqueólogos estudam como os incas conseguiram construir terraços agrícolas, templos e aquedutos sem o uso de roda ou ferro. Até hoje nunca foram encontrados registros ou escrituras sobre a real função de Machu Picchu. Sendo assim, a sua real função continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia. A cidade de Göbekli Tepe ou Göbekli Tepe é o templo mais antigo da humanidade. Localizado na Turquia, este sítio pré-histórico remonta a aproximadamente 12 mil anos, tornando-se mais antigo que as pirâmides do Egito e até mesmo que Stonehenge. Sua descoberta, feita em 1995 pelo arqueólogo Klaus Schmidt, revolucionou a compreensão da pré-história humana. O grande mistério de Göbekli Tepe é sua complexidade arquitetônica. O local contém enormes pilares de pedra esculpidos com figuras de animais e símbolos desconhecidos, dispostos em formações circulares. O mais impressionante é que essas estruturas foram erguidas por caçadores-coletores, muito antes da invenção da agricultura ou das sociedades urbanizadas. Isso desafia a teoria tradicional de que os templos só começaram a ser construídos após o surgimento das primeiras cidades. Outro mistério envolve o fato de que Göbekli Tepe foi deliberadamente soterrado por seus próprios construtores há cerca de 10 mil anos. Ninguém sabe ao certo por que essa civilização enterrou seu próprio templo, mas algumas hipóteses sugerem rituais religiosos ou a necessidade de preservação. Alguns pesquisadores especulam que poderia estar relacionado a mudanças climáticas ou a uma ameaça desconhecida. Com sua idade avançada e técnicas construtivas impressionantes, Göbekli Tepe levanta perguntas fascinantes sobre a evolução da civilização humana e sobre o verdadeiro propósito dessas estruturas monumentais. Nama Dol, a Veneza do Pacífico. Escondida entre as ilhas do Pacífico, Nama Dol é um dos sítios arqueológicos mais misteriosos do mundo. Construída sobre uma série de pequenas ilhas artificiais, ligadas por canais, essa antiga cidade serviu como centro cerimonial da dinastia Saudeleur, que governou a região há mais de 1000 anos. O que intriga os pesquisadores é como os antigos habitantes conseguiram transportar e empilhar enormes blocos de basalto, alguns pesando dezenas de toneladas, sem o uso de tecnologia moderna. A localização de Nama Dol também é curiosa. Ela foi erguida em um recife de coral, uma escolha nada prática para uma cidade. Alguns teóricos acreditam que a cidade pode estar conectada a lendas sobre um continente perdido no Pacífico. Além disso, mistérios envolvem sua queda. A cidade foi abruptamente abandonada e os habitantes locais evitam o local até hoje, acreditando que espíritos malignos habitam as ruínas. Com o aumento do nível do mar, Nama Dol pode em breve ser completamente submersa, tornando seu estudo ainda mais urgente. Yonaguni, Japão. A Atlântida japonesa. Nas profundezas do Oceano Pacífico, perto da ilha de Yonaguni, no Japão, encontra-se um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo: as estruturas submersas de Yonaguni, descobertas em 1986 por um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki. Essas formações são compostas por enormes blocos de pedra que se assemelham a degraus, plataformas e até pirâmides. O grande debate é: seriam essas formações naturais ou ruínas de uma civilização perdida? Geólogos argumentam que são formações naturais moldadas pela correnteza, enquanto outros pesquisadores acreditam que elas possam ter sido construídas há mais de 10 mil anos, antes do fim da Era Glacial. Alguns pesquisadores afirmam que os padrões geométricos observados, como ângulos retos e alinhamentos perfeitos, sugerem a presença de uma civilização pré-histórica avançada,
que teria desaparecido com o aumento do nível do mar. Além da estrutura principal, há indícios de colunas e passagens subterrâneas que sugerem que o local poderia ter sido um centro cerimonial ou uma cidade costeira submersa. Se comprovado que são artificiais, Yonaguni poderia ser a evidência de uma cultura perdida que antecedeu todas as civilizações conhecidas, desafiando completamente nossa compreensão da história antiga. Heracleion, a cidade submersa dos faraós. Durante séculos, Heracleion foi considerada uma cidade lendária, mencionada apenas em textos antigos. No entanto, no ano 2000, arqueólogos finalmente descobriram suas ruínas submersas no mar Mediterrâneo, próximo à costa do Egito. A cidade, também conhecida como Tonis pelos egípcios, era um importante porto comercial e religioso durante a Antiguidade, servindo como a principal porta de entrada para o Egito antes da ascensão de Alexandria. Era um centro de grande riqueza, onde mercadores de diversas partes do mundo negociavam bens preciosos, incluindo ouro, trigo e perfumes. Heracleion afundou há mais de 1.200 anos devido a terremotos e à instabilidade do solo, sendo preservada pelas águas do mar. No local foram encontradas estátuas gigantes de faraós, templos dedicados aos deuses egípcios, moedas de ouro e restos de embarcações que indicam sua importância naval. O maior mistério de Heracleion é sua submersão repentina. Cientistas acreditam que um fenômeno geológico chamado liquefação do solo pode ter causado o colapso da cidade, fazendo com que ela afundasse rapidamente nas águas do Mediterrâneo. Outra questão intrigante é por que sua localização exata permaneceu desconhecida por tanto tempo, apesar de relatos históricos. A cidade continua sendo explorada, revelando novos segredos a cada expedição, provando que a história egípcia ainda guarda muitos mistérios e enigmas submersos. Esses são apenas alguns dos vários mistérios que o mundo esconde. Cada cidade perdida nos leva a perguntas sem respostas, desafiando nossas concepções e conhecimento sobre a história da humanidade. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais explorações sobre os segredos do passado. Obrigado pela companhia e até a próxima aventura.